E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor Sintra e eu gostaria de comentar com vocês uma questão aplicada pela banca Fadesp na prova de auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará sobre conhecimentos do pronunciamento técnico CPC 08, que trata lá dos custos de transação incorridos, por exemplo, na aquisição e alienação de ações em tesouraria. Então vamos analisar essa questão. Antes disso, peço para que você curta esse vídeo, se inscreva no canal e clique no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então vamos à nossa questão do dia. Olha na tela, vamos lá. Bom, os custos de transação são, por natureza, gastos incrementais, já que não existiriam ou teriam sido evitados se essas transações não ocorressem. Essa é a definição dada, basicamente, pelo CPC 08 aos custos de transação. São custos que só foram incorridos em função de uma atividade de captação de recursos, por exemplo. Então, se essa atividade não tivesse ocorrido, os custos não seriam também incorridos. Bom, a contabilização desses custos de transação incorridos na alienação de ações em tesouraria deve ser o quê? Então vamos lembrar aí como é que se dá o tratamento dado aos custos de transação incorridos tanto na aquisição quanto na alienação, como é o objeto desta questão. Os custos de transação incorridos na aquisição de ações próprias, eles são embutidos dentro do custo total de aquisição dessas ações em tesouraria. Então, por exemplo, uma entidade A está indo no mercado e vai lá adquirir as suas próprias ações por 100 mil reais. Mas suponha que ela teve ali alguns custos de transação, emolumentos, taxas, enfim, de 5 mil reais. Veja que o custo total dessa operação acabou sendo de 105 mil reais. Portanto, ela vai reconhecer lá em ações em tesouraria, conta retificadora do PL, o valor de 105 mil reais. Portanto, veja que o custo de transação incorrido na aquisição de ações em tesouraria compõe o próprio custo dessas ações. Bom, mas aqui ele está falando do custo, olha só, do custo de transação incorrido na alienação dessas ações. Então vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui. Comprei essas ações por 105, sendo 100 mil das ações propriamente ditas e mais 5 mil dos custos de transação incorridos na aquisição, e agora eu estou vendendo essas ações por 120. Esquece custo de transação na alienação, estou vendendo por 120. Qual que seria o resultado dessa operação? Comprei por 105, vendi por 120, portanto, eu tive um lucro, um ganho de 15 mil reais, não é? Pois é, mas suponha que eu tive ali um custo de transação de 3 mil reais nessa operação de alienação. O que vai acontecer com o meu resultado? Ele vai diminuir. Era de 15 sem custo de transação na alienação, com o custo de transação na alienação passou a ser 12 o meu resultado, 15 do resultado propriamente dito, menos 3 do custo de transação incorrido na alienação. Portanto, perceba que o custo de transação incorrido na alienação de ações de emissão própria da entidade acabam diminuindo o resultado. É basicamente isso que a gente vai analisar. Ou vai diminuir o lucro, ou aumenta mais ainda o prejuízo, ou seja, diminui o resultado, em outras palavras. Então vamos lá. Olha o que ele diz aqui na alternativa A. Contabilizados de forma destacada em conta redutora do PL, deduzidos os eventuais efeitos fiscais e os prêmios recebidos devem ser reconhecidos como reserva de capital. Então nada a ver, né? Absolutamente nada a ver, não dá nem para a gente comentar, não tem nenhum sentido que ele está falando, né? A B fala, contabilizados como redução do valor justo inicialmente reconhecido do instrumento financeiro emitido. Também não tem nenhum sentido que ele está falando. Vamos lembrar, custo de transação incorrido na aquisição é embutido no custo da ação. O custo de transação incorrido na venda diminui o resultado. Cuidado, né? Só lembrando que esse resultado na venda, se for positivo, esse resultado ele vai ser lançado numa reserva de capital de forma similar ao ágio na emissão de ações. No meu exemplo aqui, por exemplo, o resultado era positivo de 15 mil, menos 3 mil de custo de transação, 12 mil de resultado positivo. Esse 12 mil vai ser lançado em reserva de capital, por exemplo, né? Então não tem sentido até agora nenhuma que ele disse. A C fala atribuídos aos componentes do patrimônio líquido e passivo do instrumento em proporção à alocação dos rendimentos. Cara, enfim,
Tá falando bonito, mas está falando bobagem, né? A D falou atribuídos a essas transações utilizando uma base para alocação coerente e consistente, né? Veja só, é um gerador de lero-lero, né? O cara tá falando ali um monte de coisa sem sentido. Fala bonito, mas fala sem sentido. Olha só aí, tratados como redução do lucro ou acréscimo do prejuízo, ou seja, redução do lucro ou o prejuízo ficou pior ainda, né? Acréscimo do prejuízo, isso aqui é redução do resultado. Legal. Resultados esses contabilizados diretamente no patrimônio líquido. É verdade, né? Lembra que eu falei que se o resultado for positivo, a gente lança esse resultado de forma similar ao ágio obtido na emissão de ações lá em reserva de capital. Se foi um prejuízo, a gente tem duas hipóteses. Se eu tenho saldo em reserva de capital em transações desse mesmo tipo, realizadas em períodos anteriores, eu simplesmente vou lá consumindo esses saldos. Se eu não tenho saldo em reserva de capital em transações desse tipo, eu posso utilizar, por exemplo, os saldos das reservas que foram utilizadas para cobertar essa aquisição de ações próprias. Olha o que ele fala. Diretamente no PL, na conta que houver sido utilizado como suporte à aquisição de tais ações, não afetando o resultado da entidade. É verdade, isso aqui é uma transação de capital, ou seja, os acionistas estão agindo na qualidade de proprietário, não afeta o resultado. A alternativa E, ela é perfeita. Eu trouxe aqui as exposições do item 10, exatamente do CPC 08, só para você ver de onde que o examinador retirou essa alternativa aí. Olha só, os custos de transação incorridos na alienação de ações em tesouraria devem ser tratados como redução do lucro ou acréscimo do prejuízo, ou seja, redução do resultado dessa transação. Resultados esses contabilizados diretamente no patrimônio líquido, na conta que houver sido utilizada como suporte de aquisição de tais ações, não afetando o resultado da entidade. Portanto, concluímos aqui pela correção da alternativa E e com isso eu finalizo a nossa questão do dia. Se você gostou dela, peço para que deixe o seu like, aproveite para se inscrever no canal e clicar no sininho e receber as notificações dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!